que até o final do ano você tem que estar com ele no seu coração, para ser uma bagagem do Espírito Santo dentro de você para a transformação da sua vida. Você tem que estar com ele no seu coração, para ser uma bagagem do Espírito Santo dentro de você para a transformação da sua vida. A palavra de Deus no nosso coração não é fora. Efésios, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Olha só, um versículo tão simples, mas tão cheio de poder e de graça. E ele traz um direcionamento. Eu queria que vocês repetissem comigo. E conhecer o amor de Cristo. E conhecer o amor de Cristo. Que excede todo entendimento. Para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Esse versículo dá para a gente trabalhar com ele já em 3 partes. Para a gente entender como chave da plenitude, buscar ser cheio da plenitude do Senhor. A gente precisa entender isso. Não é uma informação, mas tem que ser uma verdade, uma declaração de fé, que ela é expressada em nossas vidas, no nosso falar, nos nossos relacionamentos. A gente precisa entender que aí fala que conhecer o amor de quem? De Cristo. Se a gente pegar os versículos anteriores, vai falar que esse amor de Cristo ele tem um comprimento, ele tem uma largura, ele tem uma altura, ele tem uma profundidade. Isso trazendo uma visão de um amor que ele é pleno, que a gente precisa imergir, ter uma imersão para conhecer esse amor, para que ele não seja superficial. O amor, nessa visão, fala que é uma revelação. Conhecer tem a ver com a revelação de algo novo. E eu queria que a gente entendesse a revelação na Bíblia em 2 sentidos. O primeiro sentido tem a ver com o ato de Deus de se revelar. A Bíblia fala sobre revelação como o ato de Deus de se revelar ao homem. Há um propósito de Deus para ele se revelar a nós. Ei, quem somos nós? Quem somos nós? Para que Deus se volte no propósito de nos procurar e se revelar, para que a gente o conheça e a gente desfrute de algo que só Ele pode dar. Ei, existem coisas que nós não podemos fazer, que só Deus pode fazer por nós, e Ele faz. Algo que nós precisamos entender, que nessa revelação, em que Deus, no sentido de Deus se revelar, Ele se apresentar, Ele tem um propósito. O agir de Deus ele é sempre intencional, jamais é sem direção, sem propósito, mas é uma intenção do Senhor. E aí fala que essa revelação é para que a gente conheça o amor grandioso dele. João 3,16, Jesus revelou esse amor a Nicodemos. Falou que era necessário que ele nascesse novamente, porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então ele fala de uma revelação, de uma descoberta inesperada. Então a revelação, a Bíblia ela fala de 2 sentidos de revelação que a gente precisa entender. A revelação, o ato de Deus de se tornar conhecido com propósito. Propósito de quê? Da gente conhecer o seu amor. E Jesus fala que nessa visão do amor de Deus, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nem tem palavras da nossa linguagem ou um sentido que expresse o que Deus ele tem para nos dar. Ei, esteja comigo aqui, preste atenção. Nessa visão, fala que o amor de Deus ele é tão grande que ele tem o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí tem uma revelação que precisa cair no nosso coração. Eu até os meus 19, 20 anos de idade, eu tinha uma informação desse amor. Eu era informado sobre esse amor. E muitas vezes a informação ela não gera mudança na nossa vida, Fernando. É um conhecimento. O conhecimento, ele quando ele vem com o propósito de
trazer a revelação de uma descoberta inesperada, ela gera um conhecimento, pastor Maravilha, em nós, que faz com que a gente responda a essa revelação. E a resposta da nossa revelação, ela vai vir através da nossa vida. Nós vamos responder para Deus na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na forma como a gente age. A Bíblia fala que Deus, nessa revelação, Ele se revela de forma tríplice. A primeira revelação que a Bíblia fala sobre o ato de Deus de se tornar conhecido, para que a gente conheça o seu amor, que Ele é insondável, é por meio da criação. Em Romanos 1:20, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, fala dessa criação, o ato que Deus, Ele criou todas as coisas, e diz que o homem é indesculpável. Fala que todo homem é indesculpável, porque o que se pode ser conhecido de Deus, Deus se manifestou por meio da criação, por meio da sua vida. Então a primeira forma de Deus se revelar é através da criação. Então pode ser um índio, uma pessoa que está inacessível, totalmente não alcançada pelo Evangelho. Lá Deus se revela para que aquela pessoa conheça o seu amor por meio da vida, do agir de Deus ao seu redor, por meio da criação. Então a revelação de Deus é uma revelação tríplice que começa pela criação. É indesculpável. Lá diz de forma bem clara. O pastor Lutero me ensinou algo, que nós precisamos ouvir a palavra, entender e aceitar. E a palavra de Deus fala, além de aceitar, aplicar, mas não aceitar diz que esse amor de Deus, demonstrado por nós, todo mundo se torna indesculpável se não responder de forma digna esse amor. E o amor do Senhor é um relacionamento com Deus. Ei, desperta para a revelação do Senhor, que não seja só uma informação de fé, mas seja uma fé prática. A segunda forma que Deus se revela é por meio da palavra, revelação especial. A palavra de Deus é uma palavra eterna, e por ser eterna que é de Deus, ela tem toda a autoridade. E a Bíblia fala lá em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura foi divinamente inspirada. Ela é útil para ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, ela é útil para a educação na justiça, a fim de que o nome de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. A palavra do Senhor é a revelação sobre Ele. Aqui nós temos a forma em que Deus se revelou, quem Ele é, os seus propósitos, seu modo de agir, a homem semelhante a nós. Porque Deus, Ele busca, Ele tem um propósito de se revelar. E essa revelação, ela foi um período oral. Depois ela passou a ser escrita, mas uma ação divina em que o Espírito Santo incomodou pessoas a escrever dessa palavra. E é por meio dela que a gente conhece. Ei, a palavra do Senhor, ela não pode estar afastada da tua vida, não. Ela tem que estar no teu coração. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela revela o ser do Senhor, ela revela quem é Deus. Enquanto Deus for apenas uma informação para nós, nós iremos desprezar Ele. Agora, a partir do momento que a gente entende que Deus, Ele se revelou e Ele é real, nessa visão que Ele está se manifestando com propósito, essa revelação ela vai se tornar uma descoberta, um conhecimento além do que uma informação. A terceira forma que Deus se revela é através de Jesus Cristo. A revelação de Deus ela é tríplice. É por meio da criação, por meio da sua palavra que foi inspirada. Essa palavra vai chegar até nós. É um milagre. Homens, mulheres, pessoas de épocas diferentes, que viveram situações em contextos totalmente diferentes, mais de 1000 anos de diferença, mas eles falavam de profundidade do amor de Deus, falavam quem Ele é, como Deus se apresentava a nós. Essa é a revelação tríplice do Senhor. Revelação que é o que, pastor? É uma chave para a gente ter acesso à plenitude de Deus. Efésios 3,19
de forma bem clara, fala isso. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para quê? Para que sejais cheios da plenitude de Deus. Ei, ser cheio da plenitude de Deus é além de conhecimento, não é informação, mas é uma resposta que nós precisamos dar a essa revelação de Deus. Essa resposta. Hoje o Wellington, ele teve uma revelação do Senhor. Algo tocou no coração dele. E esse algo é um Deus Todo-Poderoso, não é algo tão somente, é o todo. A revelação do Senhor, quando ela passa de uma informação e gera uma verdade na nossa vida, isso expressa uma atitude de fé. Então a gente precisa entender sobre isso. Então o primeiro ponto que eu queria que a gente entendesse é sobre a chave que tem a ver com o acesso à plenitude de Deus, que é muito mais do que o conhecimento. Deus, ele não tão somente quer ser princípio, mas ele quer que a gente seja cheio de uma plenitude que tem a ver com uma entrega de vida. Ei, a plenitude diante de Deus não é conhecimento, não é um conceito, não é uma ideia, mas é uma resposta da nossa fé. Entenda o seguinte, a sua fé, repita comigo, a minha fé é uma resposta do que o Senhor se revelou a mim. A minha fé é uma resposta da revelação de Deus. Se eu compreendo quem é o Senhor da minha vida, jamais eu vou ser o mesmo. A cada vez mais que eu me aprofundar no conhecimento dessa revelação, mais eu vou me enxergar como alguém que é pobre, necessitado do Senhor. Mais alguém vai se enxergar, cada vez mais que a gente se aprofundar dessa revelação do Senhor, mais nós vamos se enxergar e dizer assim: ei, eu preciso de mudança, eu não posso ser o mesmo, não posso mais ser o mesmo, é para uma melhoria constante, não para piora. A gente teve essa palavra aqui no dia da ceia, o Senhor nos chama para a melhoria e não para piora. A revelação do Senhor é para que a gente viva algo maravilhoso que tem a ver com um relacionamento profundo de amor com Ele. Isso é vida, não é filosofia, não é ideia, não é algo, é prática, é relacionamento com Deus, é o que vai fazer a gente tomar decisão e dizer: a partir de hoje eu não vou mais fazer isso, porque o Senhor me mostra que isso não serve mais para a minha vida. É algo que diz: a partir de hoje eu vou buscar esses interesses, porque eu sei que é a propósito do Senhor, e é por eles que eu vou passar no governo, eu vou investir a minha vida. A revelação de Deus, ela nos dá liberdade para que a gente não esteja mais limitado à nossa vida, ao nosso ser cotidiano, mas algo com um propósito maior. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que experimente, para que a gente venha experimentar o que é ser cheio da plenitude de Deus. Revelação do Senhor. O Senhor se revela com propósito. A revelação de Deus por meio do Senhor Jesus, por meio da sua palavra, por meio de tudo que existe, é para mostrar que Ele deseja que a gente seja cheio dessa plenitude, algo que gere em nós uma certeza, uma convicção, que a Bíblia define como fé. É a certeza, a convicção que a gente está certo. E isso faz com que o nosso testemunho de vida ele expresse alguém que tem conhecimento da revelação de Deus. Essa pessoa, ela é transformada diariamente, ela não vive mais da mesma forma. E se você está vivendo uma vida vazia, sem direção, sem propósito, algo que não te dá sentido, é porque a revelação do Senhor ainda está para você como uma informação. É muito mais do que informação. É um convite que o Senhor nos faz também para que a gente tenha uma transformação espiritual da nossa vida. Então entenda que a revelação de Deus é uma chave para a gente ter acesso a essa plenitude, desse amor tão grandioso,
que nos leva a dizer: eu vou abrir mão de coisas que eu sei que não servem mais para a minha vida, porque eu passo até agora no direcionamento que o Senhor passa para encher o meu coração, me dá paz, me dá direção, eu passo a viver com um propósito, e isso faz com que as minhas respostas de vida, nos meus relacionamentos com Deus, nos meus relacionamentos com as pessoas ao meu redor, nos relacionamentos que eu tenho com as coisas, sejam diferentes, porque agora eu tenho uma segurança e uma paz, fruto da plenitude de um relacionamento com Deus. Porque quem entende essa visão, dessa revelação, cai a ficha, muda. Esse período lá no retiro, lá em Terezinha, no carnaval, eu estava dando testemunho dessa revelação na minha vida. Eu cresci no colégio Sagrado Coração de Jesus, lá em Terezinha, colégio católico, colégio de freiras, de irmãs. E lá eu me lembro, desde pequeno, eu entrava na capela da igreja, e eu pequenininho, tamanho do calão, maternalzinho, entrava no colégio, ia na filinha, sentava na capela, eu via a imagem de Cristo crucificado. Pensa numa imagem tão real que tem naquela capela, muito real, muito real. E aquilo dali me impactava, eu tinha medo de olhar, às vezes eu entendia, eu não entendo isso aí, por que ele está ali, por que ele não sai daí? E aquilo dali me apertava, às vezes me dava sentimentos diferentes, às vezes me dizia assim: eu tenho que honrar, aí eu não entendia muito bem, mas eu cresci com aquela informação sem mudar a minha vida, sabendo que ele estava ali por um amor que era falado, mas eu não compreendia esse amor porque era uma informação, era apenas um conceito. Mas a partir do momento que eu entendi uma palavra que foi entregue na minha vida, que Jesus te ama, a partir do momento que um colega que estava comigo ouviu essa palavra sendo direcionada a mim, e ele disse: eu nunca ouvi minha mãe falar assim comigo. Ela falou contigo isso, e ela falou comigo isso. Isso eu nunca ouvi. Ei, a revelação do Senhor caiu no meu coração, e eu jamais pude ser o mesmo, porque a partir dali, as coisas que eu começava a viver, ou a forma como eu me relacionava com o que estava ao meu redor, sempre vinha esse entendimento: ei, o amor de Jesus, Jesus te ama. E aí vinha: se Jesus te ama, tu deve estar vivendo dessa forma que tu está. É dessa forma que o Senhor espera que tu viva. Se Ele te ama, Ele merece essa resposta que você está dando ao que Ele já te mostrou por ti. Isso me fez eu entender que o Senhor estava falando comigo, até que chegou o momento que eu me rendi ao Senhor, aos 19, aos 20 anos de idade. Me rendi, não quero mais uma vazia, sem direção, sem propósito. Eu quero conhecer esse amor profundo. Isso, até o dia de hoje, continuará sendo um renovo de transformação espiritual pela minha vida. Porque a revelação de Deus, ela não é só a gente ter acesso ao que Deus quer que a gente conheça, o seu amor, que é a plenitude de Deus. Ela também é um convite para a transformação espiritual, para um renovo de fé. Entenda isso. E agora eu queria que a gente entendesse isso. Abra a tua Bíblia em Salmo 103. Salmo 103 é o segundo ponto que a gente vai estar refletindo. Agora, a revelação de Deus já como algo que é um convite para a transformação espiritual, para uma mudança de vida que me leva a alguém que passa a ser um adorador. Entenda isso. Quem aqui faz um diálogo consigo mesmo? Quem conversa consigo mesmo? Quem provoca uma conversa profunda consigo e avalia a sua vida, reflete o que está vivendo, isso diante de Deus, não só consigo, mas se posicionando do lado de Deus. Muitas conversas pessoas fazem, mas pensando em si, voltada para si, sem se posicionar do lado do Senhor, da revelação de Deus, e vive para os seus próprios interesses, cria uma imagem de um Deus que não existe,
fantasiam uma fé falsa, apacentam seus corações em algo que não é Deus e não conseguem preencher a paz no seu coração e saber que eu tenho a certeza que é aqui. O diálogo nosso, ele precisa acordar em nosso coração e nos encorajar para que a gente viva uma transformação de vida. Davi, inspirado pelo Senhor, ele entendeu a revelação do Senhor. Ele entendeu que era uma chave para ele buscar, entregar a Deus o que a Deus merece. Ele entendeu. E olha só o que Davi fala no Salmo 103. Aqui Davi ele vai revelar o agir de Deus. E esse agir de Deus, ele vai chamar Davi para uma resposta à adoração de vida. Olha só o que ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ei, Davi está falando com quem? Ele está falando com outra pessoa. Ele está falando com a sua alma. E ele fala com a sua alma se posicionando do lado de Deus. Porque ele diz: ei, minha alma, a posição nossa tem que ser do lado do Senhor. E é com um renovo de vida. Bendize minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Ei, que oração profunda. Que diálogo que a gente precisa ter. A gente examinar a nossa vida e dizer: ei, Cláudio, cabe a ti adorar o Senhor. Tem que me dizer o nome de Deus. Olha, tudo que Ele tem feito na tua vida, não te esquece de nenhum dos seus benefícios. Ei, como nós esquecemos do agir de Deus. Como nós esquecemos do agir contínuo do Senhor. Ei, Deus, Ele trabalha continuamente. Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A obra do Senhor tem a ver com essa revelação, para que você entenda o propósito de Deus para a nossa vida. Não é a gente estar afastado dele, não, mas é a gente viver a vida com ele. Davi, ele entendeu. E ele diz: ei, minha alma, eu me posiciono diante de Deus. Cabe a ti adorar a Ele. Não te esquece de nenhum dos benefícios, porque o que cabe a mim e a você é adorar o Senhor. Bem dizer tem a ver com adoração. E adoração não é só de palavra. Adoração é uma resposta de fé. Resposta de fé tem a ver com testemunho, tem a ver com atitude, tem a ver com mudança de vida. É eu dizer: eu vou a partir de agora fazer isso para a glória de Deus. A partir de agora, a minha busca vai ser essa. Esse relacionamento não serve mais para a minha vida. Eu vou, esse pecado não mais será em mim. Porque o amor de Deus eu conheci sobre mim. Pobre pecador, coitado de mim. E Deus, Ele nos ama de algo grandioso. Entenda isso. Essa revelação, Davi, ele continua e ele vai falar. Ele lembra: ei, aqui cabe uma renovação espiritual nossa, minha alma. É uma renovação que nos leva a gente estar posicionados numa vida que reflete alguém que entende o amor de Deus para a sua vida. Alguém que diz: Senhor, eu não posso continuar vivendo da forma que eu estou vivendo hoje. Tem coisas que eu preciso mudar para que eu retorne e eu responda o teu amor. A gente precisa entender isso. Ele continua e diz assim, ele vai falar sobre a revelação do agir de Deus. Vai falar que é uma revelação cheia de misericórdia, de forma prática em nós. Como eu tinha falado, existem coisas que nós não podemos fazer, que só Deus pode fazer por nós. E Davi vai dizer que só Deus pode fazer por nós. Ele vai dizer assim, versículo 3: é Ele, Deus, quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ei, só Deus que pode perdoar todas as tuas iniquidades. Isso você não pode fazer por você. Não é por merecimento seu, um relacionamento com Deus, é por fidelidade e amor a Deus. Só Ele pode resgatar essa alma perdida.
Só Deus pode fazer isso com você. Por isso que Davi está dizendo, ei, cabe aqui a gente dar uma resposta para Deus. A gente não pode continuar vivendo da mesma forma. E ele está dizendo, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara as tuas enfermidades. Ele está falando com quem? Com a alma. Está falando com a alma pecadora. Está falando com a alma que tem feridas. E está dizendo que só Deus que vai sarar as feridas. As feridas da nossa alma. Só o Senhor é quem pode nos curar. Ele veio com esse propósito. Os quebrantados de coração, aqueles que estão aprisionados. Ele veio justamente para libertar e trazer as boas novas. A revelação do Senhor lá no profeta Isaías, e que Jesus já falou. Ele disse, e se cumpre em mim essa palavra. Ele veio com esse propósito de trazer as boas novas do Senhor para uma revelação de vida que mude a nossa história. Mude a nossa história porque nosso Deus ele é eterno. E é um relacionamento eterno. A nossa vida ela é breve, mas a eternidade de Deus é dele. E ele nos chama para essa eternidade. E aqui ele fala, a minha alma, é Ele que me perdoa todas as tuas iniquidades. Então diga assim, Ele me perdoa. É Ele quem sara todas as feridas da tua alma, todas as enfermidades. Diga assim, o Senhor é quem sara as feridas da minha alma. E essa é uma conversa que muitas pessoas precisam fazer. Se posicionando diante de Deus e olhando para dentro de si. Está sangrando da alma, está podre, a ferida aberta, levando a pessoa a agir com rancor, falta de perdão, com mágoa, egoísmo, avarento. Tudo isso é ferida da alma. Ei, eu preciso dialogar comigo e dizer, Senhor, me cura dessa ferida, me cura dessas feridas. Ele faz assim. Aí ele diz mais no versículo 4, Deus é quem redime a tua vida da perdição. Só o Senhor que vai poder redimir. Redimir tem a ver com o resgate, o resgatador. A Bíblia fala desse papel do resgatador. Exemplo que tem lá de Boaz. Ele foi resgatador de uma família que estava condenada. Assim o Senhor é resgatador da tua alma, que está direcionada para o inferno. Quando a gente não responde a esse amor que Deus se revela e que todo mundo é indesculpável, que Deus se manifestou de todas as formas, e Hebreus lá fala, Deus falou de todas as formas, de diversas maneiras, aos pais dos profetas, mas nos últimos dias Ele falou por meio de Cristo. E Deus revelou essa criação, e Ele revelou sendo Ele aquele que resgata a tua alma do preço do pecado e da morte. Aqui Davi está dizendo, Ele que resgata a tua alma da perdição. O que é que Deus faz? Deus age como favorecedor. É Ele quem te coroa de amor. Ele coroa de amor. A gente precisa reconhecer isso. Ele coroa tem a ver com autoridade e poder. Ele nos coloca com o poder cheio de amor dele. Quem é tu, quem sou eu? Para receber isso. Para receber a bênção do Senhor. Ei, aceita essa palavra. Que ela cai no teu coração e te constranja. Para você não ser mais o mesmo. Porque vai pagar um preço caro. Aqui fala que Ele te coroa de amor e de compaixão. Ele se compadece, porque nós somos pó. As nossas escolhas por nós mesmos são pessoas que coitadas. As nossas estruturas é como alguém que é coitado. Por isso que Ele se compadece. Sabe das nossas falhas, das nossas fraquezas. Ele reconhece a nossa limitação. Por isso que Ele nos cobra o amor e Ele revela a si mesmo por meio de um amor tão grandioso, para que a gente responda a esse amor de forma digna, mudando a nossa vida,
nos levando ao que Davi está falando. Minha alma, adora a Deus, seja um adorador. Não esquece o que Deus faz. E aí que diz mais o que Deus faz. É Ele que enche a tua boca de bens, da tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Fala de uma bênção, de um desfrutar da vida com sabedoria. Eclesiastes fala sobre isso. Fala de como é maravilhoso a dádiva de Deus. Alguém que sabe viver do fruto do seu trabalho, desfrutar do que é bom da vida. Isso é dádiva do Senhor. E aqui fala disso. É Ele. O Senhor te faz assim. É Ele que enche a tua boca de bens, de algo bom. É Ele que te faz renovar como a águia. A águia, ela é renovada. Ela reconhece no período da vida dela que as penas delas não são mais as mesmas, que estão atrapalhando a vida dela. E ela precisa arrancar, e ela entra nesse processo, ela arranca as suas penas, para que uma nova, isso tem a ver com o renovo espiritual, a renovação do Senhor. Ele reconhece que as suas garras não são mais as mesmas, e ele arranca, ela arranca, para que elas sejam fortes novamente. Ela reconhece que o seu bico não é mais o mesmo, e ela depende desse bico estar forte. E ela quebra aquele bico para que nasça novo. Isso aqui, pessoal, são ajustes profundos na nossa vida, para a gente responder para Deus a revelação do amor dele. É uma mudança de vida. A gente dá a resposta para Deus todos os dias, da forma como a gente enxerga Ele. Se a gente desprezar o Senhor, com desprezo, nós receberemos a nossa alma. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Só Ele que pode fazer isso. Onde a justiça do homem não alcança, a justiça do Senhor ela alcança e ela age aqueles necessitados. Seja você alguém que se reconhece como necessitado da justiça divina para mudança. Ele é Deus Todo-Poderoso, fez notório os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. Ei, foi Deus que se revelou a Moisés. Deus não só revelou-se a Moisés, mas também deu direção e propósito para Moisés. Aqui está em Salmos. É para a gente entender que Deus ele revela para dar direção e propósito para nossas vidas. Ei, estamos aqui ou estamos dormindo? Novamente, enquanto o amor do Senhor for informação, nada vai mudar na sua vida, porque você está desprezando a revelação de Deus. A gente precisa acordar. A cada dia nós precisamos acordar e dizer assim: eu quero não ser mais o mesmo. Eu preciso me posicionar do lado de Deus e dizer: minha alma adora o Senhor. A nossa alma é o centro das nossas decisões e escolhas. É de lá que saem as nossas emoções, os nossos desejos e vontades. É de lá que tem que sair a verdadeira adoração, resposta nas nossas ações, aonde a gente pega, o que a gente se relaciona, a forma como a gente se relaciona, expressa quem é Deus para nós. Se eu vivo uma vida sem direção, sem propósito, se eu entrego todo o desejo e vontade, eu estou desprezando a revelação do amor de Deus, porque não tem como eu viver assim. Se eu sei qual é o amor de Deus para a minha vida, Davi está cobrando uma transformação de vida, um renovo espiritual, uma renovação do fundo do seu coração. Há quanto tempo você não se coloca na presença do Senhor e você assim se posiciona, falando consigo mesmo e cobrando da sua vida uma mudança? Quem aqui é perfeito? Quem aqui já está cheio e completo? É inesgotável a revelação do amor de Deus. E cada vez mais que você tiver conhecimento desse amor, mais você vai saber que você precisa de Deus. Verdade. Isso vai fazer com que você tenha pavor
pavor de se afastar do Senhor. Aí vai entrar temor no teu coração. O temor vai colocar limites para a sua vida, para você não transgredir e não se afastar, e vai fazer com que as suas ações te levem a uma mudança e uma adoração verdadeira. Entenda isso. Davi aqui fala, versículo 9, versículo 8, Deus é compassivo, Deus é piedoso, é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor, não repreenderá perpetuamente, nem fará para sempre, conservará sua ira. Deus é cheio de amor, de misericórdia e compaixão por nós, mesmo a gente não merecer, mas Ele permanece fiel à sua aliança. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é o grande o seu amor para com os que o temem. Isso aqui é Davi se posicionando diante de Deus para a sua alma, para uma renovação de fé e de vida. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ei, isso aqui não pode ser só informação, não. Você precisa aceitar o perdão de Deus e se arrepender. Se arrepender. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Deus nos trata assim. Olha só o que ele fala no versículo 17. O amor do Senhor, porém, é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Deus não é injusto, Ele é justo, e aqui Ele é fiel com a sua palavra. Ele se lembra, Ele recorda das ações de justiça, de toda orientação de ministração aos nossos filhos, a amar o Senhor, a começar de nós. Por isso que Davi, ele bendiz ao Senhor. Versículo 20: bendizei ao Senhor, aos seus anjos, magníficos em poder, que cumpris as tuas ordens, que obedeces à sua voz. Ele está declarando, até os seres celestiais têm que reconhecer a necessidade que eles têm de adorar e reconhecer o Senhor, de bendizer o nome de Deus. Bendizer ao Senhor todos os seus exércitos celestiais, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Deus governa nos céus, na terra e em todo lugar. Ele tem o governo nas suas mãos. Aqui é isso, porque os seres executam as suas vontades. Ele tem o governo. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Ser cheio da plenitude de Deus não é um conceito espiritual, não é uma ideia, mas é uma resposta que nós damos à revelação do amor de Deus a nós. E essa resposta ela é contínua, porque cada vez mais que a gente passa a entender, como que eu vou entender, pastor, o amor de Deus? Olha para a tua vida, olha o que está ao teu redor, porque Deus ele se revela em coisas simples. Ele se revela. Olha a palavra do Senhor, se relaciona com a palavra de Deus diferente. Toma a decisão hoje a trazer a palavra de Deus para ela fazer parte do teu dia, porque vai te levar a você conhecer mais do amor de Deus. Vai fazer com que essa revelação te leve a uma mudança na tua vida, você responder diferente às situações diárias.
Ei, a revelação desse amor, Jesus Cristo já demonstrou. Não mais vai fazer. Ele não vai vir de novo nessa visão. Ele vai vir agora como justo juiz, todo poderoso. Ele já provou o amor de Deus. A revelação já existe. Mas ainda para muitos de nós, ainda é só informação. Não é uma resposta que a gente está dando como o Senhor merece. Que resposta Deus merece de nós? Para nos entregar ao Senhor. Cadê o Hélio? Eu queria que pudesse chamar, pode chamar, irmão Josué, para que o nome aqui chama ele. A gente, não sei se a gente percebeu o que aconteceu hoje aqui. Testemunho interior, a presença do Espírito Santo, falando com a igreja, levando alguém a tomar uma decisão. 4 amigos levaram o paralítico até a presença de Jesus. Muitas vezes a gente precisa levar pessoas que estão paralisadas, mas tem que levar, ei, vai. O Senhor fala, ele aqui, ele tomou uma decisão, logo no início do culto. A palavra nem foi ministrada, foi em oração, em uma palavra simples de testemunho, de boas-vindas, um convite, mas ali já tocou o coração. Ei, Deus se revela assim. Muitas vezes a gente está tão sensível, a gente se posicionando tanto do nosso lado, que a gente não enxerga Deus falando e revelando a nós. Deus já se revelou. E Ele se revela, e Ele continua a se revelar constantemente. Amém. O agir de Deus ao nosso redor, coisas que Deus faz por nós e que você não pode fazer. Davi aqui declarou para nós. O que é que a gente vai responder? Eu vou continuar vivendo da mesma forma? Eu vou continuar na mesmice? Ou eu vou reconhecer que eu preciso de uma renovação espiritual? A partir de conhecer o agir de Deus de misericórdia sobre a minha vida. Eu queria que a gente pudesse ficar aqui de pé, dando a oportunidade a cada